Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos estudar em língua portuguesa sobre os verbos. Primeiramente, nós vamos aprender o que são os verbos. Então, olha só, aqui nós temos o conceito. Os verbos são palavras que indicam ação e estado. Então, vamos falar de alguns verbos que indicam ação. Estudar, correr, brincar. Então, vocês vejam que a criança está movimentando, né? Então, indica ação. Então, essas palavras, brincar, correr, estudar, são os verbos. E temos também os verbos que indicam estado. E aí, vamos ver aqui, ó. As palavras está e ficou são verbos que indicam o estado de gaturro. Vocês vão fazer essa atividade, aí vocês vão ver quem que é o gaturro. Tem um texto sobre ele aqui nas páginas atrás. Então, vamos pegar o exemplo aqui, olha, do gaturro. Gaturro está feliz. Então, está do verbo estar. Então, este é o verbo. E aqui está indicando o estado. Qual que é o estado do gaturro? É feliz. Neste momento aqui, ele está feliz. Mas aí aconteceu alguma coisa com o gaturro e ele ficou triste. Então, olha só, ficou também indica um estado. Ele estava feliz, mas ele ficou triste. Então, olha aqui, o ficou também é um verbo, está indicando o estado do gaturro. Ele ficou triste. E aí, nós vamos falar sobre os verbos, eles têm 3 conjugações. A primeira conjugação, aqui, olha, quando termina com ar, é a primeira conjugação. Então, levantar, escovar, tomar, falar, calcular. Então, olha só, ar. Então, quando termina com ar, é a primeira conjugação dos verbos. A segunda conjugação são os verbos terminados em er. Então, correr, aprender, ler. Só esses aqui com er, né? Então, com er são os verbos na segunda conjugação. E os verbos na terceira conjugação são aqueles terminados em ir. Vamos ver se aqui tem algum. Aqui não tem nenhum, mas então vamos falar. Sorrir, cair, descobrir. Então, termina com o i e o r. Então, são os verbos na terceira conjugação. Aqui, nós já vimos, né, que os verbos eles estão relacionados com a ação ou com estado. Então, olha aqui essas crianças. Uma está escovando os dentes, então, escovar. O outro está estudando, estudar. E o outro está falando, falar. Então, todas essas ações que eu falei são os verbos. E os verbos estar e ser, nós vimos aqui em cima, né? Que são o estado. Então, é o verbo indicando o estado das crianças. E aí, nós temos a conjugação dos verbos. Vamos ver aqui, neste livro, vocês vão fazer essas atividades, né? Olha só. Aqui, olha, eu estou conjugando. Eu me lembro bem da primeira aula de artes em que a professora mandou a gente rabiscar uma grande folha de papel com os olhos fechados ao som de uma música. Aí vocês vão identificar os verbos, vocês vão circular os verbos que estão aqui nessa frase e depois vocês vão mudar a forma dos verbos. Vocês vão escrever eles da forma que nós encontramos no dicionário. Então, olha só. Eu me lembro. Então, lembro, verbo lembrar. Então, vocês circulam e aí vocês escrevam aqui. Lembro e lá no dicionário
lembrar. Muito bem, vamos continuar. Eu me lembro bem da primeira aula de artes em que a professora mandou. Vocês vão circular, vão escrever aqui, mandou. Lá no dicionário está mandar. E aqui vamos continuar. Mandou a gente rabiscar. Então, rabiscar, outro verbo, olha só, ar. Aí vocês vão escrever rabiscar. Como é que está no dicionário? Também está rabiscar. Então, crianças, na nossa aula pelo Zoom essa semana, nós vamos também falar sobre isso. E aí nós vamos conjugar os verbos. A atividade que vocês vão fazer em casa, nós vamos fazer na nossa aula também a conjugação dos verbos para a gente compreender como que a gente realiza essa atividade, tá certo? Então, vocês tenham bons estudos e até a próxima!